Bom, seguindo na nossa jornada pelos textos, nota 1000. Na aula passada nós fizemos uma análise de uma redação, nota 1000. Fizemos uma análise detalhada, discutimos a tese, o argumento, a proposta de conclusão e todas as características coesivas daquele texto em questão. O objetivo do trabalho foi justamente flertar, digamos assim, com o nosso trabalho e aprofundando, trabalhando, aperfeiçoando e todos os gerúndios que você quiser colocar aí nessa frase, o seu desenvolvimento com a dissertação. No encontro anterior, na nossa aulinha anterior, nas anteriores, digamos, nós focamos bastante a estrutura, a forma do texto dissertativo. Nós falamos a respeito do parágrafo e discutimos os procedimentos coesivos do texto dissertativo. Falamos sobre coesão e passamos até uma listinha aí de termos. Discutimos o que são os nexos gramaticais, os elementos que estabelecem lógica, semântica e sintática dentro do texto dissertativo. Em suma, nós falamos a respeito dos procedimentos de organização da dissertação. Agora que nós discutimos a forma de maneira apropriada, nós podemos voltar um pouquinho mais ao conteúdo. Lembrando que o excelente desempenho nessas duas áreas, a forma e no conteúdo, que fazem o texto dissertativo ser meritório, fazem o texto dissertativo ser compreensível, inteligível e candidato a uma boa nota. A boa organização é pressuposto, é necessária, é a base, é o fundamento da produção da dissertação. Porém, nós não podemos discutir somente forma, Há de se lembrar que conteúdo também é fundamental. Supondo que você já tenha discutido o suficiente comigo aqui nessas aulas a melhor maneira de estruturar uma dissertação, nós podemos voltar então a discutir o conteúdo do texto dissertativo. Olha só, existe uma música que eu até recomendo, uma canção que você pesquise, que é muito interessante, do compositor e intérprete Luiz Tati, e a música se chama O Meio. O título da música é O Meio, como uma grande ironia que diz respeito à nossa dificuldade de começar. Então a música, de uma maneira irônica, curiosa e engraçada até, trabalha com a ideia de que se pudéssemos começar pelo meio, as coisas seriam bem mais fáceis. Mas, como precisamos iniciar pela introdução, muitas vezes vem aquele receio, não é? Vem aquele medo de como começar um texto, de como começar a expressar uma ideia. Portanto, a música O Meio é uma grande ironia que fala da nossa dificuldade de iniciar muitas vezes a produção textual. Então fica a dica, pesquise aí, ouça essa música que é bem interessante. Por que eu estou tratando desse assunto? Ora, porque os procedimentos introdutórios, eles podem definir o caminho que um texto seguirá. Então nesse encontro nós abordaremos exatamente isso. Como um complemento do trabalho que já desenvolvemos até aqui, vamos falar um pouquinho sobre os procedimentos introdutórios, dicas, sugestões de como você pode iniciar a sua dissertação. Há múltiplas maneiras de fazer isso, então não encare esse trabalho como um conjunto de regras. Até porque isso aqui não é uma ciência exata, não é? Isso aqui não é a aula do Paulo, isso aqui é redação. Portanto, não há nada de exato nesse procedimento. Simplesmente nós vamos apresentar dicas de como você pode delinear a partir da introdução um caminho para o seu texto. Eu tenho comentado com vocês, sempre que tratamos da questão da introdução e do começo do texto, que o bom aluno, deve evitar ao máximo o que eu tenho chamado aqui de ditadura da folha em branco. Ou seja, o aluno senta em frente à folha e trava, nada sai. Portanto, esse processo que nós podemos chamar de branco, de esquecimento, ele é um processo um tanto quanto problemático. Ainda mais se tratando de redação do Enem, que já é uma prova longa e cuja prova de redação é aplicada no segundo dia. Portanto, a exaustão intelectual, física, nos deixa bem propícios a ter o tal branco ou o tal esquecimento.
E aí eu tenho dito que o melhor remédio para evitar o branco e o esquecimento é justamente mapear ideias, buscar, nos deixa bem propícios a ter o tal branco. E aí eu tenho dito que o tal esquecimento. O melhor remédio para o rascunho deve começar por esse trabalho. Qual? O trabalho de buscar e encontrar as ideias dentro de si mesmo. Portanto, esse processo de buscar as ideias em si mesmo é absolutamente útil para evitar que a folha fique em branco. Ora, encontrando ideias, nós sabemos o que dizer e por onde começar a organização do texto. O problema é que muitas vezes nós encontramos nossa ideia ou nossas ideias sobre o tema de redação. Muitas vezes o aluno interpreta o tema de redação adequadamente, mapeia suas ideias adequadamente. Entretanto, ele não sabe como transformar essas ideias num processo argumentativo, num processo dissertativo. Ou seja, essa aula é focada nesse meio termo, nesse meio tempo, entre encontrar ideias e colocá-las no papel. O objetivo, portanto, é tentar compreender maneiras de pegar a ideia e transpô-la para o texto escrito. Procedimentos que podem ser utilizados, especialmente na introdução do texto. Para que essas dicas funcionem, nós partimos aqui de um pressuposto. O parágrafo introdutório, ele vai trazer a ideia central e a tese. Coisa que já falamos aqui que é uma boa dica, que é interessante que você siga, não é? Guardar o primeiro parágrafo para expressar a sua ideia central, a sua tese acerca do tema. E depois os parágrafos de desenvolvimento vão desdobrar essas ideias de diversas maneiras e por fim, na conclusão, nós teremos lá a proposta de intervenção no problema. Então, partindo do pressuposto de que a introdução, o parágrafo introdutório, trará a tese ou a ideia central, partindo do princípio que os parágrafos subsequentes vão desenvolver a ideia que foi apresentada no parágrafo inicial, a gente pode falar de sugestões para iniciar uma dissertação. Então lembre-se que são esses os pressupostos. Repito, primeiro, a sua ideia central será expressa no parágrafo número 1. A ideia central, a ideia núcleo, a ideia geral, a tese, o ponto de vista, chame como quiser. Isso estará expresso no primeiro parágrafo. Os parágrafos subsequentes, eles vão desenvolver essa ideia apresentada. E o foco dessas dicas é o seguinte: ora, como iniciar? Qual procedimento introdutório utilizar? Como compor o parágrafo introdutório? Qual seria uma sugestão adequada para iniciar uma dissertação? Então, antes de passar as dicas, já vou fazendo uma advertência. E mais uma. Essas dicas são úteis para muitos dos casos, mas não para todos os casos. Você que já está adequado e acostumado a começar a dissertação de uma maneira específica, já tem um truque, uma maneira, uma forma de lidar com o texto que é própria, agregue essa sugestão como mais uma opção para você. Não vá substituir, aqui apenas sugestões. Agora você que está meio travadão, que ainda não consegue desenvolver dissertações de maneira adequada e principalmente não consegue introduzi-las de maneira adequada, essa dica pode ser um tanto quanto útil. Então eu vou traçar para você cada uma delas com exemplos. Observe. Eis que o nosso recurso multimídia apareceu. E é a partir dele que nós vamos trabalhar com os exemplos. Eu vou ler para vocês alguns parágrafos introdutórios e vou sugerir caminhos que você pode seguir na introdução. Que vocês, podem seguir na introdução. Eu vou mudar um pouquinho o tema, Até aqui nós temos trabalhado sempre com o tema do Enem 2011. E essa escolha, já justifiquei para você, é para manter uma certa coesão no nosso trabalho. E também, uma escolha por conta de ser o tema mais recentemente analisado pelo próprio INEP, naquele documento que você conhece bem, chamado Guia do Participante da Redação do Enem. Se você ainda não viu esse guia, dá uma olhada, pegue lá, leia. Esse guia é muito importante e auxilia muito o aluno a compreender a redação da prova. É o Guia do Participante da Redação do Enem. E a base do guia é o Enem 2011, E aqui nós vamos trabalhar agora com o Enem, o tema do Enem 2010. Conforme eu expliquei para você, o Enem 2010 ele possuiu duas edições.
Ele apresentou duas edições. A edição normal, digamos assim, e posteriormente a edição reaplicada. Uma prova que foi reapresentada a alunos que encontraram alguma dificuldade na primeira aplicação, dificuldade administrativa, erros de impressão ou coisas do tipo. O tema que eu vou utilizar aqui é o tema que esteve na prova aplicada, ou seja, na oficial, digamos assim. E o tema, conforme já expliquei para você, foi trabalho. Na verdade, para ser específico, a proposta de redação dizia assim: o trabalho na construção da dignidade humana. O trabalho na construção da dignidade humana. Muito claro o tema. Como base da produção textual, como coletânea de textos apresentada, nós temos aqui no tema de redação 2 textos basicamente e 2 imagens. Uma das imagens é a foto, né, de alguém que provavelmente está submetido a uma condição deprimente, deplorável de trabalho. E como o texto número 1 fala sobre trabalho escravo, essa imagem está ligada ao texto número 1. Expõe a imagem de alguém em situação de flagelo. A segunda imagem é uma fórmula que tenta desvendar o futuro do trabalho, uma fórmula matemática. E essa imagem está ligada ao segundo texto. E o segundo texto trata do futuro do trabalho, certo? Então o texto 1 fala de trabalho escravo, dos problemas da precarização do trabalho e da escravidão contemporânea, e o segundo fala sobre um futuro do trabalho, algo possível. Então eu vou mostrar procedimentos introdutórios que dizem respeito a esse tema. Para você compreender como essas introduções estão estritamente nesse tema, vou ler para você os textos da coletânea, para você compreender o que está expresso aqui. O texto número 1 diz o seguinte, a assinatura da Lei Áurea, já faz referência histórica, né? Em 13 de maio de 1888, representou o fim do direito de propriedade de uma pessoa sobre a outra, acabando com a possibilidade de possuir legalmente um escravo no Brasil. No entanto, persistiram situações que mantêm o trabalhador sem possibilidade de se desligar de seus patrões. Há fazendeiros que, para realizar derrubadas de matas nativas para a formação de pastos, produzir carvão para a indústria siderúrgica, preparar o solo para plantio de sementes, entre outras atividades agropecuárias, contratam mão de obra utilizando contratadores de empreitada, os chamados gatos. Eles aliciam os trabalhadores, servindo de fachada para que os fazendeiros não sejam responsabilizados pelos crimes. Trabalho escravo se configura pelo trabalho degradante, aliado ao cerceamento da liberdade. Esse segundo fator nem sempre é visível, uma vez que não mais se utilizam correntes para prender o homem à terra, mas sim ameaças físicas, terror psicológico ou mesmo as grandes distâncias que separam a propriedade da cidade mais próxima. Então esse é o texto 1, tratando, né, da condição de trabalho degradante, falando do trabalho escravo e os procedimentos utilizados contemporaneamente para efetivar esse tipo de exploração. O segundo texto vai na contramão do primeiro, né? Vai falar sobre o futuro do trabalho e etc. Diz assim, felizmente, nunca houve tantas ferramentas disponíveis para mudar o modo como trabalhamos e, consequentemente, como vivemos. E as transformações estão acontecendo. A crise despedaçou companhias gigantes, tidas até então como modelos de administração. Em vez de grandes conglomerados, o futuro, aí vem a profecia, né? O futuro será povoado de empresas menores, reunidas em torno de projetos comuns. Os próximos anos também vão consolidar mudanças que vêm acontecendo há algum tempo. A busca pela qualidade de vida, a preocupação com o meio ambiente e a vontade de nos realizarmos como pessoas também em nossos trabalhos. Aí abre aspas. Falamos tanto em desperdício de recursos naturais e energia, mas quanto ao desperdício de talentos, diz o filósofo e ensaísta suíço Alain de Botton, em seu novo livro, Os Prazeres e as Dores do Trabalho. Percebeu? Então o primeiro texto fala de trabalho degradante e o segundo discute a questão do futuro do trabalho.
Então o tema pedia para que o aluno, você aí, dissertasse sobre o trabalho na construção da dignidade humana. Então vamos lá. Você leu então a proposta de redação, tem acesso a ela, compreendeu como funciona, interpretou os textos e aquela coisa toda. Mapeou as ideias, perguntou o que você acha importante no trabalho, o que significa para você o trabalho na construção da dignidade humana. Depois dos processos de interrogar o tema, depois dos processos de procurar em si as ideias, você as encontrou. Estão lá no seu rascunho. Agora vem a questão: como começar? Como desenvolver a tese no parágrafo inicial? Como apresentar a minha ideia central dentro do parágrafo introdutório? Então vamos lá para as sugestões. Primeira de todas, caso você tenha condições de fazer isso, nem todo aluno tem facilidade nessa área, apresente uma trajetória histórica que vá do passado ao presente dentro do tema em questão. Traçar trajetória histórica aqui significa que você possui elementos, informações para apresentar essa trajetória. Lembre-se que utilizar elementos de outras áreas do conhecimento, de diversas áreas do conhecimento, conta na composição da nota de sua redação. Portanto, optar pela trajetória histórica tem um bom lado positivo, que é o lado de apresentar a competência na capacidade de interrelacionar conteúdos. Ou seja, aquela palavra mágica que o Enem adora, é um palavrão, né? Interdisciplinaridade. Olha que beleza? Então, se você utiliza a trajetória histórica para introduzir sua tese, isso pode ser muito útil para exibir ao examinador que você conhece a história. E mais que isso, sabe utilizar a história na composição da sua redação. Mas, por outro lado, corre-se o risco da imprecisão. Se, devido ao tema em questão, você não puder apresentar dados específicos, ou pelo menos muito bem embasados, é melhor você evitar a trajetória histórica. Portanto, isso aqui fica restrito ao grupo que tem capacidade de desenvolver a história como introdução de uma redação. Isso não significa que essa introdução é melhor que as outras, tá? Só estou dizendo qual é o ponto positivo dela. Caso você não possa fazê-lo, isso não tem nenhum problema. Sim? Vai ficar aí com baixa autoestima porque não pode fazer isso, hein? Então vai lá. Vou dar um exemplo para você então do que seria uma trajetória histórica. Por exemplo, desde que aprendeu a manejar o fogo e a roda, o homem passou a gerar uma força produtiva que desencadeou as invenções, as conquistas e o progresso. Mas essa produtividade prejudicou o relacionamento entre os povos, assim como entre patrão e empregado, no domínio pela tecnologia e na exploração da mão de obra. Essa é a introdução. Perceba que o parágrafo introdutório utilizou uma trajetória histórica de forma genérica. Ele não citou datas, ele não falou especificamente de revolução industrial ou de advento da doutrina, da ideologia socialista, da relação proletário e patrão. Ele não foi de forma específica à questão histórica, mas jogou informações que nos permitiram traçar, né, esse caminho. Ele falou sobre, desde que aprendeu a manejar o fogo, aí isso nos jogou lá na pré-história, né? E a roda, igualmente nos joga na pré-história. O homem passou a gerar uma força produtiva. Aí você percebe então, lá da invenção da roda, do domínio do fogo, avançando então até os dias de hoje. Perceba a trajetória então sendo desenhada, e ela se constrói a partir de uma linha do tempo, que vai do passado, ou que vem, né, do passado até o presente. Vou ler novamente então. O homem passou a gerar uma força produtiva que desencadeou as invenções, as conquistas e o progresso. Desde lá de trás, isso vem acontecendo. Mas, e aí vem a adversação, né? Lembra do nexo de contrariedade? Mas essa produtividade prejudicou o relacionamento entre os povos, assim como entre patrão e empregado, no domínio pela tecnologia e na exploração da mão de obra.
Percebeu? Portanto, trajetória histórica fica como uma dica interessante a se utilizar no início de textos. Lembrando que você pode fazer, então, panoramas mais específicos, caso você tenha conhecimento para isso, ou panoramas mais genéricos, como foi o caso aqui. Mas é uma ótima saída para iniciar um texto dissertativo, um parágrafo inicial, que depois, de forma subsequente, vai ser desenvolvido pelos outros. Essa é a primeira dica. Segunda sugestão e dica: faça comparações, faça oposições de qualquer tipo. Faça comparações sociais, faça oposições geográficas, mostre ao corretor que você tem conhecimento do contexto de maneira ampla. Comparar socialmente regiões distintas, comparar geograficamente países distintos ou culturas diferentes, tudo isso permite a exibição de conhecimentos sólidos de contexto. E lembrando que utilizar elementos de outras áreas do conhecimento contribuem para a dissertação, conforme disse agora há pouco. Então faça comparações, faça oposições geográficas, sociais ou de outros tipos. Aí você me pergunta, como? Como posso começar fazendo uma comparação ou uma oposição? Então vou dar um exemplo aqui de uma oposição entre regiões geográficas distintas. Nos países capitalistas, o trabalho tanto oprime quanto liberta. Para os assalariados, ele é a síntese das injustiças sociais. Para o empresário, é o exemplo da livre iniciativa. Nos países socialistas, o operariado e o campesinato trabalham para uma força totalitária, o Estado. Percebeu a comparação? Ele fez uma comparação e uma oposição múltipla nesse exemplo. Primeiro, ele fez a comparação entre as perspectivas de trabalho, que são diferentes, entre o operário e o patrão. Depois, elevando o contexto para algo mais amplo, ele produziu uma oposição entre o que é o trabalho no sistema capitalista e o que é o trabalho dentro do sistema socialista, socialismo real. Portanto, essa oposição jogou a problemática a tal nível que, a partir de um parágrafo introdutório como esse, o aluno tem 1000 possibilidades de desenvolvimento, porque ele problematizou de forma tão profunda a sua ideia inicial, ele apresentou seu ponto de vista de forma tão efetiva que o desenvolvimento vai ganhar uma característica tão profunda quanto. Quer dizer, ele abriu o leque que permite desenvolver o texto de diversas formas. Daí a necessidade de uma boa introdução. Portanto, se possível, faça oposições, compare culturas, compare eventos, oponha situações distintas e exiba para o corretor o seu conhecimento de contexto. Por exemplo, se nós mudássemos o tema aqui e pensássemos num tema que temos trabalhado até agora, que foi do ano de 2011, da internet, perceba que várias redações que nós lemos aqui opunham a ideia de público e privado na internet. Essa oposição, então, construída por boa parte dessas redações, é um exemplo de comparações e oposições no desenvolvimento do texto. Então isso mostra que é um procedimento muito útil, já que muitas das redações nota 1000 que lemos aqui usavam esse mesmo procedimento. Seguindo então as dicas. Terceiro, bom, já que não dá para fazer oposições, já que não dá para fazer trajetória histórica, então conceitua, defina uma ideia. Mostre na sua redação o seu conhecimento da ideia que tem. Faça um conceito no caso de trabalho, produza um conceito no caso do tema anterior, de internet, defina, exiba o seu conhecimento. Dá uma olhadinha num exemplo então de parágrafo introdutório que trabalha com definição. Trabalho é uma força produtiva que se opera pelo empreendimento físico ou intelectual. Uma sociedade revela-se injusta quando subestima o trabalho artístico e avilta o intelectual e marginaliza o braçal em favor daqueles que detêm a propriedade, a indústria e o comércio. Percebeu? Ele conceituou o trabalho, a princípio, a primeira frase do parágrafo, né?
Trabalho é uma força produtiva que se opera pelo empreendimento físico e intelectual. Ele iniciou o parágrafo, então, definindo o trabalho, por uma perspectiva muito adequada ao posterior desenvolvimento do texto. Então, a definição do que é trabalho, ela surgiu para abrir as portas ao argumento que vem à frente. Portanto, não vai usar uma definição descolada do seu texto. Tudo deve contribuir para o desenvolvimento. Portanto, primeiro, nesse parágrafo, se define trabalho para posteriormente se produzir uma crítica, dizendo o que é uma sociedade injusta. Então, nós temos aqui uma dupla conceituação. O aluno conceituou o que é trabalho e logo em seguida conceituou o que é o trabalho numa sociedade injusta. Perceba que a definição e conceituação, portanto, criou um parágrafo introdutório bem profundo e pertinente. E quanto mais profundo, pertinente ao tema é o parágrafo introdutório, com mais facilidade serão desenvolvidas as ideias dos parágrafos subsequentes. Então, vou ler novamente. Trabalho, definição 1. Trabalho é uma força produtiva que se opera pelo empreendimento físico e intelectual. Agora vem a definição. Uma sociedade revela-se injusta quando subestima o trabalho artístico, avilta o trabalho intelectual e marginaliza o trabalho braçal em favor daqueles que detêm a propriedade, a indústria e o comércio. Muito bom parágrafo, muito especificado de certa maneira. Portanto, defina e conceitua. Se essa for uma saída interessante, não deixe de utilizá-la. Como o Enem apresentará uma problemática, você pode começar contextualizando essa problemática ao definir algo relacionado a ela, ou a definir a própria problemática a partir das suas palavras e do seu ponto de vista. Portanto, esse é um recurso muito útil. Segue. Bom, já que não é possível fazer trajetória histórica, já que não dá para fazer comparações e oposições, já que não tenho condições de conceituar ou definir uma ideia, o que eu posso fazer então é contestar uma ideia que é contrária à minha, como maneira de introduzir meus próprios argumentos. Então, conteste uma ideia ou, se for possível, uma situação. Conteste uma ideia e uma situação com o objetivo de embasar o seu próprio argumento. E claro que você vai contestar uma ideia ou uma situação em cujo conteúdo haja algo contrário à sua própria ideia. Então, eu começo contestando aquilo que se opõe ideologicamente a mim. Vai lá. Olha o que diz aqui, O trabalho enobrece o homem. Essa é uma frase de senso comum, né? É uma frase que escutamos constantemente, uma frase pronta, um clichê. E esse parágrafo, então, vai começar a falar de trabalho contestando esse clichê, contestando o senso comum. O trabalho enobrece o homem. Essa máxima, que somos levados a respeitar, oculta a divisão de trabalho que avilta, usurpa, desgasta, sem jamais enobrecer. Ao conceito de trabalho deveriam corresponder a realização, a estabilidade e a valorização, além da diminuição da exploração e das diferenças de classe. Então perceba que ele contesta a frase do senso comum e em seguida oferece uma alternativa, que é a ideia do aluno. Percebeu a jogada? Muito esperto, né? Muito bem estruturado. Contesta o senso comum que lhe é contrário e apresenta uma ideia oposta àquela que ele contestou. Então essa é uma ótima saída. Se de repente o tema apresentado para você dialoga muito com as definições de senso comum, que tal começar um parágrafo contestando uma ideia vaga? Que tal começar um parágrafo apresentando uma ideia estável, embasada, uma ideia fundamentada em relação a algo de senso comum? Então essa dica pode ser bem interessante, hein? Aliás, a partir daí produz uma ótima introdução, porque ao contestar uma ideia oposta, o aluno já se põe em discussão, já se põe em embate. E aí evita-se aquela dissertação água com açúcar, sabe? Em que o aluno não fala de nada, só fica boiando em relação ao tema, tangenciando a questão. Então ele se coloca em embate e a dissertação já começa então a acontecer a partir da primeira frase. Certo? Então, conteste uma ideia ou citação.
Agora vem uma das que eu acho mais interessantes, daquelas que realmente são uma ótima opção para você em situações delicadas. Então vai lá. Já que não dá para fazer uma trajetória histórica, já que não é possível fazer comparações ou oposições, nem geográficas ou sociais, já que não é possível contestar uma ideia ou citação por conta do tema, que tal elaborar uma enumeração de informações? Apresentar no primeiro parágrafo uma série de informações enumeradas. Elaborar uma enumeração de informações de forma a exibir o seu repertório a respeito daquele mesmo tema. Por exemplo, ó, começa assim. Discutir o trabalho é aprofundar questões sociais. Aos nossos questionamentos, não faltam a preocupação com a escolha profissional, a remuneração, a satisfação pessoal e o status, fatores que distinguem o trabalho em todas as suas variantes, do braçal ao intelectual. Percebeu a enumeração de informações? E essa enumeração, né, ela vem numa gradação. O que é uma gradação? É quando nós separamos ideias por vírgulas e elas vão, uma a uma, aprofundando a problemática. Certo? Vou ler o ponto do parágrafo em que aparece então a enumeração. Ó. Aos nossos questionamentos não faltam. Aí vai começar a enumeração. Não faltam o quê? A preocupação com a escolha profissional, a remuneração, a satisfação pessoal e o status. Aí vai definir fatores que distinguem o trabalho em todas as suas variantes, do braçal ao intelectual. Percebeu então a enumeração de ideias? Isso pode ser uma ótima forma de iniciar o texto, especialmente se você mapeou as ideias e não sabe qual caminho seguir. Olhe para elas, de repente o caminho a seguir seja colocar 3 ou 4 de maneira enumeradas no primeiro parágrafo. Sim? Então, supondo um tema, que nós falamos aqui já, que trate de mobilidade urbana, os problemas do transporte público e particular no Brasil, uma boa enumeração é aquela que coloca em gradação os problemas decorrentes da falta de investimento em transporte público. Você pode falar em trânsito, você pode falar em poluição, você pode falar em desgaste físico, você pode falar em... Ou seja, enumerar ideias do primeiro parágrafo de forma a oferecer a si mesmo múltiplas alternativas para o desenvolvimento do texto. Ora, quando se produz uma enumeração, uma boa forma de complementá-la é desenvolver nos parágrafos subsequentes algumas das ideias que estão na enumeração do primeiro parágrafo. Percebeu? Então eu coloco a ideia na enumeração do primeiro parágrafo e depois desenvolvo essa mesma ideia nos parágrafos posteriores. Essa é uma ótima sugestão. Além disso, não é? A enumeração de ideias transmite firmeza, exibe que o aluno tem bagagem intelectual, que é capaz de relacionar múltiplos fatores acerca do mesmo tema. Por isso a enumeração é uma dica que pode ser demasiadamente útil. Não se esqueça então, elaborar uma enumeração de informações. Bom, e se eu não puder elaborar informações ou enumerá-las? E se eu estiver travado num nível mais profundo e não souber mesmo como começar o texto? Ora, a saída pode ser caracterizar. Em vez de definir ou de conceituar algo, caracterize, descreva. Caracterize espaços ou aspectos relacionados ao tema e relacionados à sua tese. Perceba que esse caracterizar aqui não é mudar a sua dissertação para uma descrição. Até porque se você fizer isso, você corre o risco de ter a redação eliminada. Então você não vai descrever nada no sentido de produzir uma descrição. O máximo que você vai fazer é caracterizar algo no início do seu texto. Por exemplo, no caso do trabalho, o próprio trabalho. No caso do tema de 2011, a própria internet. Caracterizar, portanto, é dar características e não passar a uma descrição. Vou ler o exemplo para você perceber como está aqui, ó. O som ensurdecedor dos teares,
a atmosfera saturada das usinas, a monotonia dos escritórios e o estafante serviço doméstico. É o trabalho sistemático que se resume em condicionada servidão. Forte argumento, né? Mas para apresentar esse argumento forte, o que fez o aluno? Ele caracterizou vários aspectos do trabalho. Caracterizou o trabalho, o som ensurdecedor dos teares. Depois ele segue, a atmosfera saturada das usinas, a monotonia dos escritórios e o estafante serviço doméstico. Ele caracterizou, portanto, 4 aspectos do trabalho. Embora não tenha citado nada especificamente, o aluno caracterizou aspectos ou situações conhecidas de todos nós. Então não há como refutar ou argumentar de forma contrária ao que esse aluno colocou aqui. Por isso que é uma excelente saída ou forma de lidar. Sim? Lembre-se, isso não é descrição. Perceba que no final do primeiro parágrafo, ele já põe o argumento. É o trabalho sistemático que se resume em condicionada servidão. Portanto, não vai cair numa descrição, pelo amor de Deus. Se você romper a estrutura do texto dissertativo, se você não respeitar a estrutura de uma dissertação, você corre sério risco de ter o texto eliminado. Portanto, tudo deve focar a argumentação, a expressão de um ponto de vista, e não o contrário ou algo diferente disso. E por fim, como última sugestão, é para aqueles altamente informados, que realmente podem agregar informações específicas. Uma boa introdução pode ser apresentar dados estatísticos. Mas isso é um tanto quanto temerário. Cuidado com os dados aleatórios, não vá colocar informações imprecisas, mais que isso, não vá inventar dados ou números acerca de um problema. Portanto, essa dica, ela é válida para alunos que têm a informação na ponta da língua, ou pelo menos algo muito próximo à informação real. Então, cuidado para não fazer besteira com essa dica, hein? Dá uma olhada no parágrafo que eu separei, Com base no censo realizado recentemente, o IBGE revelou que o desemprego saltou para a casa dos 7,5%. O SEAD registrou 20,4% de desempregados na região da Grande São Paulo. É verdade que a cada pesquisa medida, o desemprego cresce. Percebeu? A redação vai tocar na questão do desemprego e ela dá números específicos. Aí você vai dizer, é impossível dar números específicos. E eu concordo. Então a minha dica é que, não podendo dar números específicos, mas querendo fazer esse tipo de introdução, que você pelo menos indique se cresceu ou diminuiu. No Brasil dos últimos anos cresceu o acesso ao consumo. Boa parte da população passou à classe C. Perceba que essas informações que eu dei agora não são específicas, elas não dão números. Entretanto, elas exibem uma condição verdadeira pela qual passou a sociedade brasileira nos últimos anos. Então, não podendo mostrar dados estatísticos, uma boa saída é trabalhar com grandezas um pouco mais genéricas. Mas mesmo assim, estando em dúvida, melhor evitar. Há outras opções que eu já coloquei aqui na lousa. Então você pode, a partir do momento que mapear suas ideias, que encontrar seu ponto de vista, escolher um desses caminhos. Aquele que for mais agradável e aquele com o qual você se sentir mais seguro. Repassando cada um deles. Uma trajetória histórica, compor uma trajetória histórica do passado ao presente, de maneira específica, baseada em datas e eventos, ou de maneira mais genérica, exibindo características de vários tempos ou de vários períodos. Você pode comparar ou fazer oposições entre países, entre épocas, entre regiões, entre sistemas econômicos e assim por diante. Comparar aqui, fazer oposição, sempre no sentido de, logo depois, desenvolver a sua visão. Cuidado para não ficar numa dissertação meio para lá, meio para cá, sabe? Não vai para lugar nenhum.
Conceituar ou definir uma ideia, que é o caso de apresentar o seu próprio conceito ou algo próximo disso, de algo relativo ao tema. Por exemplo, nós vimos aqui a pessoa conceituando o trabalho. Conteste uma ideia ou citação, especialmente se você puder retirar essa citação do senso comum e contestá-la já no sentido de mostrar que a sua ideia oposta é muito mais eficiente. Caracterize espaços ou aspectos de algo relacionado ao tema. E por fim, se possível, você pode apresentar também dados estatísticos. Essas são algumas das dicas que eu tenho certeza podem resultar úteis. Então, quando passar a prática, quando produzir o seu texto dissertativo, quando fizer as suas dissertações, experimente traçar um desses planos de dissertação. E quem sabe aí você encontrará um caminho bem seguro para o seu texto. Tudo bem? Boa sorte e um abraço. Esse foi o trabalho do momento. Acesse aí os nossos links para mais informações. Acompanhe os nossos cursos, aprofunde seu conhecimento e, acima de tudo, bons estudos e boa sorte!